Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica de hoje. E o nosso assunto hoje é empolgante. A paz do Senhor, pastor Wesley, bem-vindo. Vai tratar sobre o crescimento espiritual do crente, não é? O amadurecimento. Às vezes nós lemos na palavra de Deus perfeito, e essa palavra perfeito tem muito a ver com o amadurecimento, é você amadurecer, saber quem você é, porque Jesus te deu vida e porque Ele vai trabalhar no teu caráter, não é? Já falamos sobre caráter, não é? E o caráter é o que você é, não é? Então você precisa de ter muito cuidado para você estar sempre envolvido e preocupado com o teu caráter, né? Porque às vezes a gente não está preocupado com quem nós somos, mas com o que os outros pensam, né? E é muito importante que você seja o que você é de maneira espontânea. Hoje nós vamos trabalhar sobre o crescimento. José Pereira, pai do Senhor, estava sentindo falta de você na escola, hein, rapaz? Vê lá, hein? Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Prazer enorme tê-lo conosco, amém? Aí está também a Teca Santos, bem-vinda.
né? Paulo Ribeirinho, glória a Deus, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Prazer enorme ter vocês conosco aí, vai orando, que hoje nós vamos falar de um assunto deveras importante. Muitos crentes ainda estão como meninos dentro da igreja. E essa falta de crescimento espiritual faz com que eles fiquem assim, muito longe do que Deus espera de cada um de nós, né? Porque às vezes estamos mais preocupados com o que os outros pensam de nós do que o que nós somos. Se você é, amém, glória a Deus. Seja de maneira liberal, espontânea, não é? Não tem que ficar preocupado quem está me ouvindo, o quê, não é? E aí nós precisamos tomar cuidado, né, queridos? Mas nós temos muito material para estudarmos. Então vamos orar para já iniciarmos a nossa aula depois do louvor naturalmente. Bem-vindo você que já está comigo. Você que ainda vai entrar depois e assistir através dos grupos, a paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe grandemente. Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz que nos concedeste. Pai, estamos aqui porque as tuas mãos têm nos segurado, nos sustentado, nos abençoado. E porque o Senhor tem nos abençoado, nós estamos abençoados. Te agradeço pelos teus filhos que já estão comigo nessa aula, Pai, que eu seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar eles e outros que vão entrar, como outros que vão estarem, certamente ouvindo o que eles vão aprender nesta aula, Pai. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, esteja capacitando este pequeno servo nessa ministração. Te peço também pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que ali estão. Quero orar particularmente pelo irmão Raimundo Nonato, que foi internado, mas ainda está precisando da tua intervenção, e tantos outros, Pai, que nós sabemos que o Senhor é o nosso cuidador, o Senhor é a nossa saúde, a nossa vitória. Abençoe, Pai, te peço, todos, mas todos mesmo que estão conosco, todos que precisam de Ti, e todos nós precisamos, Pai, que sejam as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Senhor, também oro pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente esses homens que estão no poder, Pai, para que o façam para servir ao próximo e não por interesses particulares ou políticos. Abençoa, assim te peço, e sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, para que possamos refletir o Deus Criador do céu e da terra, não só no que parece, Deus, que é a chamada reputação, mas no nosso caráter de quem nasceu de novo e é uma nova criatura. Nos abençoe nesse trabalho de hoje, Pai. Eis-me aqui, quero me colocar nas tuas mãos. Assim eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, é uma alegria nós estarmos juntos, não é? Para esse trabalho. Que Deus abençoe você que já está comigo. Mas vamos ao nosso louvor, não é? Porque nós já temos o nosso louvor para esse momento. Abra o seu cantor aí no 545 do Cantor Cristão. E vamos adorar o Senhor com este louvor. 545 do Cantor Cristão. Vamos, jovens alunos, Dilson Fernandes, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Boas novas ouvirmos de Cristo, em favores reais alcançar. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas de céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 sim, vem na escola comigo.
boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então está aí a nossa aula, já vamos começar. Abra a sua Bíblia aí agora no capítulo de número 5, né? Do livro aos Hebreus. O nosso estudo está aqui no capítulo 5 do livro aos Hebreus. Nós vamos ler esse texto, depois vou fazer uma pequena reflexão, porque nós vamos falar exatamente do amadurecimento, e o amadurecimento é o que pode trazer exatamente a preparação. Está lá, 5, do versículo 11 ao versículo 14. Esse é o tema nosso de hoje, e ele vai versar exatamente sobre o amadurecimento do cristão. Vamos lá, 11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, queridos, nós vamos para a escola bíblica, como vocês estão comigo agora, não é? Na presencial, nos cultos de doutrina, né? E qual é o propósito, qual é o motivo dessa reunião, qual é o motivo dessas aulas que nós ministramos? Exatamente para que o crente vá crescendo, porque o crente, como está lá no livro de Provérbios 4:18, né? A vereda, quer dizer, o caminho, a caminhada, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Roque Cotinho, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Mas antes de eu entrar neste assunto, eu fiz uma coleta aqui de dados, não é? Porque Paulo, ele também começou, apesar de ser doutor no ministério, que Paulo era doutor, não é? Imaginemos um Paulo hoje ministrando uma aula como essa, o que seria, né? Então vamos lá. Ele diz lá em Filipenses 3, eu vou ler do 12 ao 16, fazendo um comentário. Não como se eu já tivesse alcançado, é assim que ele começa, né? A palavra para alcançado pode possivelmente referir-se ao ponto da inflexão na história de Paulo, e assim a frase significaria não como se pela minha conversão eu tivesse alcançado imediatamente. Esta interpretação, que é do bispo, é contestada por outros, né? Vamos lá, parece preferível por outras razões que não gramaticais, porque a frase seguinte se referia primeiro à conversão e um avanço de pensamento. Porque Paulo veio para Jesus, ele era doutor na lei, estava acostumado a ser e está entre os grandes mestres, mas agora ele teve um encontro com Jesus. Ele estava tão leigo, tão analfabeto de Jesus, que ele pergunta, quem és? Ele nem conhecia o Senhor. Então Jesus vai se identificar, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Daí Paulo agora ele vai passar 3 anos meditando, pesquisando, estudando,
aí ele vai encontrar Jesus na Bíblia, porque Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Ele é a base, ele é o motivo, ele é o porquê nós estamos aqui estudando a palavra. Mas muitas pessoas estão ainda distantes porque não o conhecem. Daí a necessidade que Jesus fez até um pequeno teste com seus discípulos, não foi? Qual foi o teste que ele fez? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está lá em Mateus 16, não é? Então os dizia que era, que não era, etc. E Jesus dizia: vocês, quem dizem que eu sou? A necessidade que nós temos de conhecer o Senhor. Porque é conhecendo Ele, sabendo o Deus que nós servimos, é que nós vamos ter, irmãos, poder, que nós vamos ter convicção, que nós vamos ter força para sair e pregar o Evangelho. Não é? Conhecer a Bíblia é importante, conhecer os idiomas é importante. Você lê a Bíblia agora, você tem que conhecer o Senhor da Bíblia. O porquê que a Bíblia está nas nossas mãos é para torná-lo conhecido. Mas deixa eu caminhar mais um pouco aqui, né? Ambos já eram perfeitos. A palavra aqui perfeito, e nós queremos deixar claro que quando a Bíblia fala em perfeito e imperfeição, refere-se ao amadurecimento. É que você ficou maduro, você não é um crente verde, né? Você é um crente maduro, pronto e preparado para a obra. Eu vou ler desde parece preferível por outras razões, não gramaticais, porque a frase seguinte se referindo primeiro à conversão. É um avanço do pensamento. Ambos já eram perfeitos. Descrever um estado presente que é consequência de processos passados, ele não atingiu a condição em que nada mais pode ser adicionado. Ele é mais abençoado. Quem, ao subir cada vez mais alto, vê a perfeição como a montanha do sacrifício de Abraão. Quanto mais você se aproxima de Deus, e você vai se aproximar exatamente através da palavra, porque é ela que vai te revelando, vai trazendo as experiências dos nossos irmãos que foram antes de nós, tanto os seus acertos como os seus erros. E aí nós vamos estar sempre repetindo, né, o que diz Santana: quem não aprende com o erro dos outros, está fadado a repetir. Bem-vindo, Júnior Domingos. Como é que está a Bruna? Como é que estão vocês? Como é que está a nossa igreja de Guapemirim? Abençoada como sempre, né? Louvado Deus Senhor. Mas quando chega no 13, ele diz: irmãos, não me considero como tendo aprendido. Alguns pensam que a referência à opinião de outros está nas palavras de Paulo. Parece estar negando de si mesmo o que os outros afirmam, de várias maneiras, de si mesmo. Mas uma coisa eu faço, olha o que diz Paulo: mas uma coisa eu faço, aceso, mais uma coisa, a palavra sim, né? Então vamos lá. São um suplemento, né? Acho melhor fornecer, pensar, não parece necessário fornecer nada. Uma coisa, o apóstolo nunca perde de vista: todos os fios da vida estão reunidos nele, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Porque é isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Ele precisava mais, como eu e você precisamos. Você pode até dizer: eu tenho uma grande experiência com Deus, mas mesmo assim sempre esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se virar. Porque às vezes alguém está falando e nós desprezamos, ele dá um tropeço na gramática, ele errou, né? Aqui e ali, então eu já vou desprezar, já não quero mais ouvir esse crente. Ouça, Rosias, Elzíria, paz do Senhor, queridos, bem-vindos. Porque, querido, deixa Deus falar, Deus usa quem Ele quer, da maneira que quer, e etc. Porque Ele é o Senhor, não é isso? Então vamos lá. Então, esquecendo as coisas que ficaram para trás, ele diz: prossigo, né? Estendendo a mão como um daqueles ansiosos com o cheiro do ciclo máximo, né? Ele está procurando. No verso 14 ele diz: eu pressiono em direção à marca, apresso-me para que possa alcançar mais, porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais você aprende de Deus e mais você tem para falar sobre Deus. Isso é muito importante. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a capacidade do aprendizado aberta, né? Você tem que estar aberto para ouvir, pronto para ouvir, tá certo? Assim, o tipo mais elevado de experiência cristã é divinamente delineado em Cristo, aquilo para o qual também fui arrebatado para Cristo. Ele disse: alcançar para o que eu fui alcançado. Um dia o Senhor veio no caminho de Saulo e ele vai agora descer,
Quem és? Ele quer saber. Josi, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Ele vai ver, ele foi alcançado, né? Ele quer alcançar porque um dia ele foi alcançado, o Senhor o alcançou. Ele estava no caminho errado. Não basta você conhecer acerca de Deus, você tem que conhecer Deus. Ele não conhecia Deus, porque quando ele pergunta, quem és, Senhor? Por que ele perguntou quem é o Senhor? Ele não sabia. Ele perseguia a igreja porque ele não conhecia o Senhor. E a bem da verdade, eu digo mais, não conhecia a palavra também. Apesar de ser doutor, mestre, conhecer todos os idiomas falados na época, mas ele depois caiu em si, ele não conhecia a palavra. Por isso que depois ele só fiz de esterco tudo que eu tinha por o Senhor. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Porque aí é que ele viu a profundeza das Escrituras, a profundeza do que Deus tem para a humanidade através da palavra, a profundeza que é o Deus vivo através de Jesus. Aí ele vai agora ouvir de Jesus, não é? E vai aprender com Jesus. E ele vai dizer, prêmio da vocação celestial, está lá no verso 14. O prêmio não é definitivamente descrito, mas Deus, por meio do Evangelho, convida a alma a se apoderar de algum bem grande e vagamente retratado. Algumas ricas bênçãos espirituais, alguma plenitude e esplendor do caráter a serem assegurados por um conhecimento mais pleno de Cristo. Você conhece Jesus? Até onde você conhece? Porque, querido, Oséias vai dizer isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que você vai conhecer o Senhor? Quando eu vejo Jó, lá no capítulo 42 de Jó, dizer, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Quando é que você vai ver o Senhor, querido, querida? Nós vamos ver o Senhor primeiro, é aquele anseio que a gente tenha de conhecê-lo. Não é? Eu quando vejo no Salmo 42 o salmista dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, eu desejo, eu quero, eu preciso, eu quero conhecer. Há muitas pessoas que ouviram falar, né? Há muitas pessoas que estão velhos na igreja, né? Que já devendo ser mestres ainda estão no leitezinho ainda ralo, não estão tendo um comportamento que mostra que ele conhece o Deus da Bíblia, não é? Porque isso tudo transforma, mas tem que ser a alma anseia por atingir uma perfeição moral e espiritual encontrada somente em Cristo. Coisa linda, né? E qual o desenvolvimento interminável das belezas do seu caráter estão constantemente revelados em esplendor sempre crescente, que só a união mais íntima com ele pode aprender e apropriar-se. Vai dizer, como disse o servo, eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, vocês estão diante de um homem que tem visto Deus. Desculpe, eu sei que vocês também têm visto, eu não posso me jactanciar aqui dizendo que eu não, nós temos visto, né? Louvado é o Senhor. Mas por que nós temos visto e nós o vemos? É nas grandes provações. Eu já cheguei em momentos que eu disse assim, Senhor, minhas forças acabaram. Mas quando eu chego nesse ponto que eu já não tenho mais aonde recorrer, eu vejo Deus descer, estender as mãos e trabalhar, porque Ele vai se manifestar, Ele quer se manifestar, mas Ele quer ver até onde você crê nele, não é? Aí é que está, é aquele momento que os discípulos estão lá naquele vendaval, naquela tempestade, eles desesperados, e o Senhor dormindo. O Senhor está dormindo, irmão? O Senhor não dorme. Mas ali o corpo dele estava descansando, e ele olhava para os discípulos para ver até onde a condição, a fé e a crença naquele Deus, porque ele estava ali. O que eles tinham que temer, irmão? Quem está aqui é o dono, é o Criador do céu, da terra, do mar. Ele manda em tudo e manda mesmo. Tudo está debaixo da autoridade e do poder do Senhor. Então nós ficamos olhando e os discípulos apavorados, finalmente eles acordam. E o Senhor olha para eles, né, e diz assim, ele olha para eles, olha o vento, olha o mar revolto, ele dá só uma ordem, quieta-te, cala-te. E aí a bonança vem, aí eles ficam assim, mas quem é isso? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Não é só o mar, o vento e obedece o Senhor, não, queridos.
Você tem que entender isso. Você tem que conhecer o teu Deus em profundidade, não é? Olha o que obedece. Até essa engrenagem de rotação e translação da terra também obedece. Um dia Josué precisou de um dia maior. O que ele fez? Orou, Senhor, para a lua aí, para o sol lá. Eu preciso de um dia maior. E Deus deu um dia maior para ele. E porque se você falar cientificamente, ninguém vai explicar isso daí, queridos. Mas Deus não tem que se explicar para ninguém. Ele faz. O que você tem que fazer é crer. Se você crer, vamos lá para a Bíblia, né? Tudo é possível ao que crê. Está aí Eric A. Danilo, né? A. Danilo. Bem-vindo, Deus abençoe. Então, queridos, daí é que nós temos que aprofundar-se, né? Eu, quando vejo o Senhor conversando com Moisés, dizendo, me manifestei a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes fui perfeitamente conhecido. Celi Moura, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então nós temos que aprofundar, obviamente que Deus não vai se revelar totalmente, nem para você, nem para mim, mas o pouco que ele revela é aquilo que eu preciso para fazer o trabalho dele sem titubear, né? Sem enfraquecer, porque as lutas vêm, as provas vêm, e vai depender do seu conhecimento de Deus, da sua confiança em Deus, para que você possa, então, vencer, né? Está aí também a Ninha Alonso, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então é isso aí, o esforço para atingir o tipo mais elevado de experiência cristã é estimulado pelo defeito consciente. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não posso, mas Ele pode. Então, querido, se você tem esse conhecimento de Deus, isso vai te ajudar muito. Primeiro é você pregar este livro. Porque às vezes as pessoas tentam explicar mais o livro do que pregar e falar essa verdade que está nas nossas mãos. Amém? Então, que nós, Ezequiel Santana, paz do Senhor, querido, é isso que você tem. Porque se eu estava numa Assembleia Geral, eu disse, meu irmão, primeiro nós temos que crer na Bíblia. Porque se você crer na Bíblia, você vai pregá-la com convicção. Você vai dizer para o doente, na hora que o Espírito Santo te direcionar para isso, porque é aquele negócio. Eu tenho uma experiência, todas as vezes que eu orei, até paralítico já andou no meu ministério, mas Deus disse para mim, é para fazer. Né? Eu creio que os apóstolos também eles tinham uma direção de Deus para fazer os milagres que eles faziam. Né? Mas a grande verdade é que, sobretudo, você tem que crer. Né? E esse crer, essa crença, essa convicção vem do amadurecimento. Eu, quando vejo Jesus multiplicando os pães, né? Porque eles olharam para aquela multidão, segundo alguns estudiosos, diz que tinha mais de 20 mil pessoas ali. Uns peixinhos, uns pãezinhos, aquilo era uma merenda de um menino que estava carregando para seu alimento, só tinha aquilo. Mas olha a multidão que tinha ali. Você já imaginou você alimentar 1.000 pessoas? Né? 10 mil pessoas? 20 mil pessoas? Como? Cadê? Agora Jesus disse assim, vou agradecer, me traz aí o que tem, traga o que tem, traz o que você tem, o que você tem. O que eu tenho? Não é verdade? Você tem que ter fé, tem que crer no Deus que é poderoso e que tem o poder nas suas mãos. Isso tudo vai do seu conhecimento com o Senhor. Porque se você conhece, você vai avançar, você vai fazer. Essa tem sido a minha demanda, Juarez, bem-vindo, querido. Então é isso. Não é? Porque os discípulos receberam, imagina, aqui estão 12 cestos. Como é que ele pega aqueles peixinhos e vai encher 12 cestos? Os discípulos tiveram que crer. Né? Porque eles receberam, olharam para Jesus, receberam aquela multidão, faz assentar de 50 em 50. Ele organizou, não é, o pessoal. Mas agora o que acontece? Os discípulos receberam. Você está percebendo que para você fazer a obra de Deus, você tem que crer nele, você tem que conhecer ele. Até onde você conhece ele, aonde você crê nele. Isso tudo você precisa para você avançar e ser um vencedor. Não é? Porque a obra não vai ser feita por outros, não é você mesmo. Ah, mas eu acho que eu vou procurar o irmão, o pastor. Amém. Esses homens de Deus se preparem, creia, e estando preparados, eles vão mesmo. Por onde ele passar, ele vai deixar o sinal de Deus. Mas o Senhor não quer que você continue somente no leitinho, né? Que esse é o tema de nossa mensagem, do nosso estudo de hoje. Porque o leitinho é para as crianças, né? O tipo mais elevado de experiência cristã é alcançado apenas por esforço árduo e contínuo. Deus te manda uma prova, você corre dela e não vai mandar uma segunda.
não é isso? Porque como crescer na fé? Quem aí já pediu, Senhor, aumenta a minha fé? Você já pediu? Eu sei, muita gente pensa, vamos orar para o Senhor aumentar a minha fé. O Senhor vai aumentar a sua fé te mandando provação, te mandando luta, te mandando dificuldade. Porque a fé vem na hora dos grandes apertos. Aí a fé vai nascer. Porque aí você vai ver Deus, essa é a verdade. Tá certo assim? Então nós precisamos de ser... Ô Jesus, deixa eu correr que eu não posso deixar de dar essa matéria, né? Então está aí, não é? Os que não veem a obrigação de buscar mais elevado tipo de experiência cristã serão auxiliados pela luz divina. Se alguma coisa estás pensando de outra forma, Deus até mesmo isso vos revelará. Está em Filipenses 3,15, né? A diferença do ponto de vista não era alguma concepção intencional e perversa ou algum preceito miserável seguido por uma obstinação inveterada ou maligna. Era antes alguma verdade não totalmente vista em todos os seus aspectos. Algum princípio não é percebido de forma a ser executado em todos os seus detalhes e consequências. Algum departamento de dever que eles pudessem aprender, ao invés de apreciar, ou algum estado de espírito que eles poderiam admirar no apóstolo, mas realmente não cobiçar para si. O apóstolo joga seu próprio ensino na sombra e atribui a iluminação vinda de Deus. Vem de Deus o que você precisa, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor está perto de nós. Na hora do aperto, na hora da necessidade, na hora até da mensagem, o Espírito Santo vai te iluminar, vai fazer você lembrar, ele vai te usar. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando vocês forem apanhados, presos, levados assim, ao sinédrio, coisas assim, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque quem vai falar não são vocês, mas o Espírito do meu Pai que vai falar através de vocês. Todo o progresso em direção à experiência cristã mais elevada deve estar nas linhas do progresso real já feito. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando Deus te dá uma experiência aqui, amanhã ela vai valer e você vai lembrar, mas o Senhor fez assim, Ele está comigo, eu não estou sozinho nessa peleja, eu já tive essa experiência, Deus me preparou numa experiência menor, depois me lançou para uma experiência maior, e assim você vai conhecendo cada dia mais ao teu Deus, pelas lições e as experiências que você já alcançou, não é? Porque tem pessoas que nunca tiveram uma experiência viva com o Senhor, porque quando a prova vem, ele corre, não, isso não é para mim, não estou preparado. Olha, meu querido, nenhum de nós está. Mas se você crê, se você confia, se você conhece o Senhor, vai e faça a obra do Senhor e você vai ser abençoado. Mas vamos lá. Um chamado posteriormente explorará o sacerdócio de Cristo. Nós estamos falando sobre o sacerdócio de Cristo, né? Que vai continuar no capítulo 7. Mas o Senhor aqui interrompe o estudo, né? E a discussão para dar aos leitores um chamado ao despertamento. José Souza Silva, Pai do Senhor, bem-vindo, querido. Porque às vezes o Senhor tem que dar uma sacudida, dar uma paradinha no que está fazendo, né? Mirailda Oliveira, paz do Senhor, bem-vinda. Mirailde, ai meu Deus, deixa eu chegar mais perto. Miraildes Oliveira, é isso mesmo, bem-vinda, Deus abençoe, né? Então, se o Senhor dá uma paradinha, ele vai te chamar, é o que fez o Senhor aqui falando sobre o sacerdócio, né? Deu uma parada, vai continuar o capítulo 7. Os conceitos que se seguem nesta carta serão entendidos pelos cristãos que crescem e não por aqueles que se mantêm estagnados. O que é estagnado? Está parado, não desenvolve, não é? E não esqueça daquele versículo de Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Os cristãos não devem ser casuais quando se trata da palavra de Deus. As pessoas devem ouvir atentamente. Você já percebeu que você vai no culto, gosta do culto, fala do culto, o que você aprendeu? Você distraiu-se na hora, ligado, faz como Maria. O texto mais apropriado que eu vejo naquele dia que Jesus entrou na casa dela é quando diz Maria aquedada. Rosemary, bem-vinda, querida, Pai do Senhor. Ela aquedada, ela estava prestando atenção. Porque, querido, se você não prestar atenção no que falam, você não vai entender o que ele fala.
não é? Então, atentamente, a carta aos Hebreus desafia continuamente os cristãos a perseverarem na fé. E os versos do nosso comentário de hoje, que é do 11 ao 14, do capítulo 5, afirmam que é difícil para muitos entender a ideia de que Jesus é nosso sumo sacerdote perfeito. Todos os sacerdotes que vieram desde os dias de Moisés, eles eram apenas uma aparência, porque o sacerdócio real está na mão de Jesus, que não é um sacerdote parcial por um tempo, é o sacerdote eterno, como já estudamos na outra aula. Mas o cristão maduro, agora vamos falar do cristão maduro, entende que é somente um mediador entre Deus e os homens, como está lá em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele está lá sentadinho, olhando para você, olhando para mim, já falamos sobre isso, né? Nós vamos encontrar Paulo também, quando ele se dirige à igreja de Corinto, lá, tendo o mesmo problema do escritor aos Hebreus. Há sim um pensamento, mas não é Paulo que escreveu os Hebreus, irmãos, não está registrado. Eu não vou falar com certeza o que a Bíblia não mostra com clareza, mas vamos ficar com a palavra e com o que está escrito, e deixa para lá quem for. O que importa é quem inspirou toda a Escritura, o Espírito Santo. Então basta isso para todos nós, amém? Mas ele fala lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Coisa terrível, né? Iracema Bittencourt, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Tamir Macedo, Deus abençoe. Né? Continuo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber, e de fato vocês ainda não estão em condições. Já imaginou? Você tem que pregar para criança, porque com criança você tem que ser cauteloso, ser muito bem entendido, às vezes suportar as dificuldades de uma criança, que ela está em amadurecimento. Mas, meus irmãos, imagine, você tem um filho, um bebê, você cuida dele com todo carinho, dá mamadeira, faz a higiene dele. Agora, você já imaginou? Você tem que tratar de um adulto de 10, 15 anos, como se fosse um bebê, pois espiritualmente tem muito crente que está como um bebê, precisando de tratamento assim, como se fosse esse bebê, né? Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, é isso que Paulo está falando, despertar. Qualquer coisinha já, não, crente que qualquer coisinha, já não veio mais nessa igreja, o pastor falou de mim, tal, qualquer coisa, não é aquela pessoa de convicção. Não está, como disse Jesus lá no capítulo 7, a partir do versículo que ele vai falar, ó, aquele que ouve a minha palavra e pratica. Olha só que crente sólido, vem o vento, vem a chuva, o rio corre e a casa está lá, né, firme. É isso. Se você não está assim, vamos aprender, vamos buscar no Senhor esta força, né? Aí nós vamos falar de maturidade espiritual. O que significa ser um cristão maduro? Vamos lá. Pastor Denis de Souza, ele faz um comentário que eu quero passar para vocês. Será que você, como cristão, possui maturidade espiritual? Vamos ouvir isso aqui. Você sabe o que significa ser um crente maduro na fé? Isso é importante, hein? Ele diz aqui, vou explicar com detalhes o que significa ser um cristão maduro na fé e quais são as características de um cristão maduro na fé. Então está lá, ele cita 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Menino é lá atrás, agora não, agora você tem responsabilidade. E como é? Vamos aprender? Presta bem atenção, vamos lá. Você sabia, no mundo espiritual, existe o ciclo da vitória e o ciclo da derrota. Você tem que estar atento a essas coisas, né? Ele aqui monta passo a passo, bem simples, onde ensina como viver no ciclo da vitória e ter uma mudança radical na sua vida. Olha só, muito interessante essa aula. Muitas pessoas não conhecem o poder do ciclo da vitória e por isso vivem sofrendo derrotas constantes.
Deus não quer que você seja um crente derrotado, quer que você seja um crente vitorioso. Olha o que diz Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é todas as coisas. Muitas pessoas não conhecem o poder do ciclo da vitória, não é? Você está vivendo em qual ciclo hoje? Faça uma autoanálise você mesmo. O ciclo da vitória ou o ciclo da derrota? Porque se você tiver o ciclo da vitória, você é um vencedor. Satanás prepara as armadilhas, mas você, com os olhos do Senhor, não cai nela, não é? Você é tentado, mas você vence a tentação. Afrânio Tenório, saudade de você, querido. Aparece aqui em São Miguel, meu irmão, para te dar um abraço. Vamos lá, nossas reuniões. Então, querido, tá aí. Você, qual é o ciclo? Vamos fazer uma análise, vamos conhecer o que é maturidade espiritual. Maturidade está relacionada a ser uma pessoa madura, né? Maduro possui o significado de algo que atingiu o seu completo desenvolvimento, não é? Vamos lá. No mundo espiritual, devido ao pecado e aos desejos malignos da nossa carne, nunca vamos estar completamente desenvolvidos enquanto estivermos neste mundo terreno. Aqui refere-se à perfeição. Nós não vamos conseguir. Vilma Barbosa, a paz do Senhor, bem-vinda, querido. No entanto, um cristão maduro na fé é aquele que alcançou pelo menos o desenvolvimento básico na fé cristã. E por esse motivo, está fazendo a vontade do Senhor com maestria, ou seja, com qualidade. Que coisa linda, não é, queridos? Você está na casa de Deus, às vezes você até vê uma pessoa precisando de ajuda e você vai lá ajudar. Às vezes uma pessoa até vem e te ofende, você, não, meu irmão. Tem pessoa que se ofendeu, vai lá para a lei italiana, Deus leva, hein? Que lei italiana, aquilo que Jesus disse, não, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. O crente maduro, ele não tem como derrubá-lo. Satanás prepara ele sai, a gente está sempre aprendendo com o Senhor. Vamos lá, Hebreus 5, 12 a 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Imagine, hoje eu vou ficar com a classe catecúmenos da igreja, que o pastor Reinaldo saiu numa missão, né, está saindo numa missão, e eu vou estar lá. O que é classe de catecúmenos? Classe de catecúmenos são os crentes novos, tá assim, crianças em Cristo. Então eu já vou preparado para fazer essa ministração. Mas eu não posso pegar a classe de adultos, de crentes antigos da igreja e começar a dar o leitinho. Com eles eu vou ter um leite assim fraquinho, mostrando, etc., com bastante paciência. Mas pegar um crente de adulto, velho no evangelho, e ele fazendo coisas de criança, é uma coisa horrível, não é verdade? Então vamos lá. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha só, está o texto falando, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você está conseguindo, Reginaldo Lopes. Deus abençoe. Então você está podendo, analisa você, porque você, meu irmão, olha, eu sou crente há 61 anos. Obviamente já passei por muitas experiências, mas eu só vou passar por experiência e vou aprender se eu crer no Senhor e enfrentá-las. Eu não posso deixar me vencer pelas lutas, eu tenho que vencê-las, eu tenho promessa. Você tem promessa? Qual é a promessa que o Senhor deu? Eu estou com você, né? Eu me lembro quando a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Antes de Jesus falar isso, né, antes do Senhor, vamos falar assim, falar isso, primeiro ele disse, né, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, né? Então ele falou, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Esse é o segredo, o Senhor está com você. Agora você crê que ele está? Ele estava falando para aqueles homens que estavam fazendo a segunda casa, né? Só que quando eles terminaram a segunda casa, aqueles que conheceram a primeira prantearam. Mas por que eles prantearam? Porque eles estavam procurando aparência, não é? Reginaldo, eu falei, né? Procurando aparência. Porque se comparasse o templo
feito agora pelos que voltaram da Babilônia, que eles voltaram do cativeiro, com o templo que Salomão fez. O templo que Salomão fez, ele botou mais de 3.800 toneladas de ouro. Imagina, só de ouro que tinha lá. Não é? O maior estado do mundo é dono de 8.000 toneladas de ouro. E Salomão botou só no templo quase a metade do que a maior nação tem. Imagine vocês, né? Entre ouro e tudo, o valor daquela obra chegou a quase 600 bilhões de dólares, uma coisa monstruosa. Agora eles fazem um templozinho que não tinham nada para fazer, que olhava aquela casa, e o Senhor vem e disse, e a glória vai ser maior. Mas que glória o Senhor estava falando? O Senhor estava falando da presença dele. Ele entraria naquela casa. Na outra eles tinham a arca. Nessa nem a arca eles tinham, que ela tinha desaparecido. Mas o Senhor ia entrar ali. E a presença de Deus ali tornava aquela casa com uma glória maior do que a outra. Então vocês têm que entender isso. Conhece o Senhor? Ô meu irmão, Jesus é maravilhoso. Quanto mais você conhecer Ele, mais você vai poder falar dele com convicção. E quando você prega com convicção, aquele que te ouve é alcançado, porque é uma sede de Deus na terra. É isso? Mas muitas das vezes nós botamos mais dúvida nas pessoas que nos ouvem sobre Deus e Jesus do que eles mesmos têm, porque falta convicção na sua pregação, falta convicção e sinais de Deus. Porque onde Deus passa, Ele deixa o sinal. E o maior sinal que eu vejo de Deus, já falei isso, vou repetir, é o ímpio chegar chorando, dizendo, eu quero Jesus. Ele foi alcançado por Jesus. Eu tenho visto isso, irmãos, e eu glorifico a Deus, que para mim é o maior milagre. Louvado seja o Senhor. Você vê uma pessoa saindo das trevas e vindo para a luz, não é? E isso é um grande milagre. E o que faz isso? A presença do Senhor no culto, a presença do Senhor na tua vida, porque você amadureceu. Um cristão que possui maturidade espiritual possui uma postura adequada diante das dificuldades do dia a dia. Você as enfrenta dando glória, você é aprovado, e não olha para a aprovação, olha para o Senhor, mas o Senhor prometeu e o Senhor nunca falha. Por outro lado, o cristão imaturo é aquele que age de maneira inadequada. Por exemplo, é aquele que possui atitudes infantis, né? Ou de uma pessoa que não evolui na fé, na comunhão com Deus. Às vezes a pessoa só conhece um Deus histórico, ele histórico só que ele é também presente. O Senhor não muda. Hebreus 13:8 diz, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E você na sua pregação, e você na sua vida, e a sua igreja tem que mostrar que Deus está ali, com você. E Deus não é falado somente, mas é sentido. Quando a pessoa entra e fala, eu estou sentindo a presença de Deus. Meu Pai, que coisa maravilhosa é isso. Você é um cristão maduro ou imaturo na fé? Existe um momento na nossa caminhada que pensamos que somos maduros ou que já superamos certas fragilidades. No entanto, Deus vem e nos mostra que ainda não estamos totalmente desenvolvidos em certas áreas da nossa vida. Por isso, abaixo segue uma lista de características que indicam que um cristão é realmente maduro ou não. Vamos lá? Vamos ver se somos ou não? Vamos lá, vamos ver aqui o que esse colega deixou para nós. Característica de um cristão que não possui maturidade espiritual. Veja aí, bota um espelho na sua frente. Você já se olhou no espelho hoje, Zé Pereira? Claro que olhou, né? Para acertar aí e tal, né? As irmãs também? Claro que já olharam. Agora vamos botar um espelho espiritual e vamos olhar para ele. O cristão imaturo não aceita ser corrigido. Você aceita ser corrigido? Não, eu não, irmão, porque você já começa com eu, né? Então vamos lá. O que é um cristão que não aceita, né? O cristão imaturo não aceita ser corrigido. O cristão imaturo não aceita ser corrigido e tem dificuldade para liberar perdão. Como é que você está? Não é? Você não aceita a correção, também não perdoa? Vamos lá, olha aí, não é? A lista dos imaturos. Além disso, ele não se sente bem quando não é... Além disso, ele não se sente bem quando é contrariado. Me contrariou, acabou com o meu dia. Pronto. Eu estava alegre e até cantar, agora eu não vou mais. Termina a minha Bíblia aí, vai embora.
Ai, meu Deus, vamos aprender. Eu sei, eu tenho misericórdia, né? São pessoas que colocam o próprio ego na frente de tudo e valorizam mais a própria honra do que a vontade de Deus. Misericórdia, queridos. Vamos aprender, queridos, vamos aprender. Quanta coisa maravilhosa que Deus quer fazer em nós e através de nós. Esse mundo precisa de Deus. Mas aonde está Deus? Deus tem que estar refletido na sua vida, nos seus atos. Tudo que você faz, tudo que você veste, tudo que você fala, você está refletindo o teu Deus. Mas é preciso que você faça perfeito. O cristão que possui maturidade espiritual, ele gosta de ser corrigido. Oh, irmão, muito obrigado. Eu nem estava percebendo. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos. Não é? Quando uma pessoa chama a minha atenção, eu sou muito corrigido, eu sou muito chamado a atenção, eu fico em silêncio. Não é? Eu tento, às vezes, só dar uma resposta, só de esclarecimento, mas às vezes eu prefiro o silêncio. Não é? E não esqueça, eu tenho isso comigo. As críticas não me frustram e os elogios não me fazem sentir exaltado. Viu? Porque o que nós temos é que ter uma visão, servir a Deus. Vamos lá. O cristão que possui maturidade espiritual gosta de ser corrigido. No sentido oposto, o cristão imaturo, uma pessoa que possui maturidade espiritual, né, ou seja, que é maduro na fé, é aquele que aceita, às vezes até sente prazer em ser corrigido. Oh, irmão, muito obrigado. Eu estava cometendo esse erro, mas muito obrigado. Porque ele agradece. Irmão, quando você me corrige, tem duas coisas que você faz, né? Eu me examino. Uma vez o irmão me chamou, já tem anos, e falou: pastor, tem um irmão falando mal de você lá na congregação X. E eu fui para lá, e ele esperando, que porque ele me falou, eu ia chegar descendo um chicote na irmã. Aí eu fiquei conversando com ela, falei, aí eu voltei e falei: mas pastor, o senhor não falou nada com ela? Eu falei: eu não falei porque eu queria ver aonde que eu estava errando, irmão. Porque se alguém te corrige, procura se autoexaminar. Se você encontrar um erro, agradece. Se você não encontrar um erro, é a pessoa que está tendo equívoco, então deixa ela. Não adianta você tentar explicar, né? Mas, vamos lá. Isso acontece porque o maior propósito dela é agradar a Deus, quer dizer, aquele que aceita a correção. E toda vez que ela é corrigida, ela sente que se aproxima mais de alcançar o seu desejo de agradar mais o Senhor. Quem você quer agradar? Você mesmo? Você quer agradar o Senhor? Por favor, me ajuda. Porque se você está vendo que eu estou errado e me ajudar, glória a Deus, agora eu não vou errar mais. Não é verdade? Porque eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz, apesar de já estar há 61 anos no Evangelho, 51 anos pastorado, não é? Pela misericórdia de Deus, mas eu nunca vou me achar um homem acabado. Eu estou em processo ainda, estou aprendendo. E às vezes eu vou para dar uma orientação, chega lá, a pessoa fala e eu saio aprendendo. Porque o que a palavra diz, examina tudo e retém o bem. O que é bom você retém, o que não é, você deixa para lá, né? Vamos para o segundo ponto. Um cristão imaturo costuma ser intolerante com o erro dos outros. Como é que você vê o erro dos outros? Como é que você trata ele? Marta Silva, Pai do Senhor querido. Não é? Como é que é? O cristão que possui maturidade espiritual consegue ser misericordioso. Um cristão imaturo na fé é aquele que não tolera os erros dos obreiros da sua igreja, dos seus líderes e pastores. Por exemplo, falhas são imperdoáveis e um único erro já é o suficiente para ele querer sair da igreja. Já não fico mais nessa igreja, não. Olha, pastor, meu irmão, ajuda. Se você vê alguém errar e você não sentar com ele de maneira muito sábia, pede a Deus sabedoria, meu irmão, o irmão está falando isso, o irmão está fazendo isso, mas não é assim que a Bíblia ensina, não é? Seja humilde para ensinar e você cresce diante de Deus. Sabe o que isso mostra? Maturidade. A maturidade está em você saber até corrigir as pessoas. Por exemplo, falhas aí, né? Os imaturos são pessoas que desejam que os irmãos tenham paciência e sejam misericordiosos com eles. Mas no sentido oposto, quer dizer, quando ele tem que ser com os outros, eles não se esforçam para ter paciência e misericórdia com os outros. Eles querem ser abençoados, não é? Que os outros os tolerem, mas eles mesmos não toleram ninguém. Veja você, está com o espelho aí na frente? Vamos ver? Como é que eu estou olhando, pastor? Graças a Deus, está tudo legal, está tudo em ordem, né? Por outro lado, uma pessoa madura na fé,
é aquela que compreende que todas as pessoas erram. Ô, meu irmão, você cometeu essa falha, vamos orar aqui, vamos ajudar. E está lá, aquele que vê o erro do irmão e o converte, ele vai, não é, salvar uma alma e cobrir uma multidão de pecados. Mas acontece que ele ajudou. Você é um ajudador, você é um crítico que se alegra mais quando as pessoas estão sendo excluídas. Isso mesmo, botar para fora. Né? E você sabe qual é o preço de uma alma? Não que nós vamos tolerar os erros dos outros, mas nós temos saber que a misericórdia triunfa no juízo. Muito cuidado, que é o que Jesus diz, com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, muito cuidado quando você julgar aleatoriamente, sem procurar, sobretudo, ajudar a pessoa. Ela está errada, vamos sentar com ela, vamos ajudar. Chama as pessoas mais maduras, não é? E o maduro é aquele que sabe tratar com aqueles que estão até em falta, né? Além disso, um cristão que possui maturidade espiritual entende que o único que é perfeito é Cristo, viu? Você vai encontrar. Olha para o Gênesis. Gênesis é cheio de falhas. Cheio de falhas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não podia nem estar aqui falando com vocês. Não é? Porque é as misericórdias do Senhor, Jeremias 3:22, né? São as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Toda a misericórdia de Deus, né? Jesus é bom, né? O cristão maduro na fé tem mais paciência com os erros dos outros e não pensa em desviar todas as vezes que o obreiro falha ou com ele ou com a igreja, né? Então tá, importante, as pessoas maduras na fé, ou seja, as pessoas que possuem maturidade espiritual, né, não são tolerantes com o pecado, não, porque você não pode ser tolerante com o pecado. O irmão pecou, mas Deus é bom, meu irmão, continua aí, não vou falar para ninguém, não, você peca, você cometeu um grande erro, você tem que ajudá-lo, amá-lo, não é? Porque você não pode elevá-lo à disciplina e abandoná-lo. Agora, fulano não presta, é meu o que ele fez? Não, pelo contrário. Ele está doente, ele está precisando de apoio, ele está precisando de ajuda, e se você é maduro, você vai saber como tratar e ajudá-lo a se erguer. E aí está a sua vitória. Isto é, elas combatem o pecado da liderança da igreja, mas fazem isso de forma sábia e não pensam em abandonar Jesus por causa do erro das pessoas. Você tem que lutar, né? Tem lá a sua igreja, tem lá o seu líder. Agora, se ele começa a cometer erro e você não consegue, aí, né, naturalmente, pessoas maduras na fé se mudam de igreja quando percebem que não concordam com a postura dos seus líderes. Eles acham, porque eu sou líder, eu vou fazer. Não é? Não é assim, não é? O erro é erro. Nós nunca podemos, vamos dizer assim, passar a mão em cima dos erros de ninguém. Eu digo para vocês que está um pequeno servo, mas o que eu tenho feito ao longo, eu estou na igreja de São Miguel Paulista há 36 anos, o que eu já vi, o que eu já passei, o que eu já enfrentei, mas pela misericórdia do Senhor, não é? Ele tem me capacitado para lidar com todos esses problemas, daí me vem a capacidade também de passar as experiências para você. Vamos ao terceiro tópico. O cristão imaturo coloca uma expectativa muito grande nas pessoas. Cuidado! Olhar para Jesus, né? Mas vamos lá. Um cristão imaturo é aquele tipo de pessoa que se desvia da fé quando vê escândalos envolvendo grandes líderes cristãos. A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos colocar todas as nossas expectativas em Deus e não nas pessoas, não é? Então, o irmão errou, um líder errou, então eu já não fico mais aqui, então eu vou para o mundo, sabe? Não, ora por ele, ajuda ele. Seja um cristão maduro, né, capaz de discernir as coisas boas e más e ser sempre um ajudador daqueles que não estão fazendo a coisa como deve. Agora, você muito cuidado. Você sempre tem que ser conhecedor da palavra, porque a Bíblia está lá em 1 de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Olha aqui, meu irmão, você está tropeçando aqui. E na palavra de Deus nós não podemos tropeçar. Amém, querido? Então está aí. Todos falham, porém Deus nunca falha, né? Olhando para quem? Está lá em Hebreus 12:2, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O cristão que possui maturidade espiritual não pensa em largar Jesus toda vez que ouve ou fica sabendo sobre um escândalo envolvendo pessoas famosas
no mundo cristão. Mas você sabia, aquele irmão, mas aquele irmão, aquele pastor. Eu já vi grandes líderes cair. Mas cair é do homem, o levantar é de Deus, não é? Se o teu irmão caiu, é muito ruim. Eu vejo, às vezes, as pessoas pegam, porque nesse ministério o pastor fez isso. Meu irmão, ele fez e foi disciplinado, não é? E pronto, acabou. Eu vou ficar aqui mexendo, remexendo, coisa triste, eu tenho que orar por ele, não é? Não vamos pegar alguém que caiu, porque também tem pessoas assim. Aquele grande pregador que eu nunca mais quero ouvir ele pregar. Você não crê que Deus pode levantá-lo? Deus pode. Eu tenho visto homens que caíram terrivelmente, Deus levantou, faz uma vez, eu não vou dar nome, porque é antiético, né? Mas um grande pregador teve uma queda tremenda, foi assim no mundo inteiro, porque quanto mais alto, né, maior é o tombo, né? E não foi brincadeira, e os crentes falando mal do homem. O homem reconciliou, foi para um país, ganhou 1 milhão de almas, e eu fiquei olhando e falei, vocês estão falando mal desse homem, vocês estão vendo o trabalho que ele fez agora lá na China? Viu o trabalho, quantas almas ele ganhou? Vocês estão falando, o que vocês estão fazendo? Queridos, você não é juiz de ninguém. Seja um ajudador, mostre que você amadureceu na vida cristã. Porque a alegria do salvo, a alegria do crente não é ver ninguém destruído, mas recuperado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão que possui maturidade espiritual não pense em largar Jesus toda vez que fica sabendo, não é? Eu estou repetindo, é normal sentir-se triste, mas pensar em largar Jesus por causa dos erros de outras pessoas é um sinal de imaturidade. Vamos para o quarto tópico. Um cristão imaturo acredita que pode ser crente sem frequentar uma igreja. São chamados desagrejados, né? No livro de Hebreus está escrito, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Hebreus 10, 25. Portanto, não é possível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a igreja, a noiva do Senhor. O cristão que possui maturidade espiritual, maduro na fé, tem a consciência de que precisa cultuar e buscar a Deus também na igreja. Quem criou a igreja? O Senhor. Quem elegeu o pastor? O Senhor. Muito bem. Então, se você despreza o que o Senhor fez, você está desprezando o que é e quem é o Senhor. Por outro lado, o cristão imaturo na fé acha que pode cultuar em casa e que não precisa frequentar uma igreja para ser cristão. Então, queridos, é uma coisa muito triste, né? Ô Jesus, olha a hora, eu tenho pouco tempo. Deixa eu fazer uma reflexão ligeirinha agora aqui no capítulo, nos versos, né? Vamos para o 11. No que diz respeito ao papel de Cristo como sumo sacerdote, há muito mais do que o escritor gostaria de dizer. Em vez de trabalhar arduamente por sua fé, esses cristãos estavam escolhendo a estrada mais fácil. Não, é mais fácil eu ficar em casa, eu não vou gastar tempo, não vou dizimar, esse dízimo não é de Deus. Começa a inventar caminhos fáceis e distancia-se da palavra de Deus. É triste isso, queridos, muito triste, né? O escritor ilustra este fato ao dizer que isto é difícil de interpretação, porque vos fizeste negligentes para ouvir. Terrível isso, não é? Aparentemente, o escritor conhecia pessoalmente muitos crentes judeus que se encaixavam nessa descrição, ou tinha ouvido falar da indisposição que eles demonstravam para aplicar algum destes conceitos importantes sobre a sua fé. Aparentemente, lá no 12, né? Aparentemente eles tinham sido cristãos por muito tempo, tanto que deviam estar ensinando aos outros. No entanto, eles tinham sido preguiçosos em sua fé e precisavam de alguém para lhes ensinar novamente os primeiros rudimentos das Escrituras. Não é de admirar que eles estivessem em perigo de se desviar. Estamos aí com a capelã Marisete. Um abraço, querida. Deus abençoe. Bem-vindo. Olha, tem uma capelã aqui hoje, hein? Glória a Deus. Um abraço para você, no pastor Alexandre. Deus abençoe, querido. Então tá aí, ao invés de explorarem, né? Porque você tem que se aprofundar nesse conhecimento do Senhor, né? Ao invés de explorarem e aprofundarem o conhecimento que tinham a respeito de Cristo,
Ao invés de tentarem agradar a Deus através de suas ações, eles pensavam em abandonar a Cristo quando enfrentavam alguma oposição. Mas espera aí, aquele irmão falou, então, meu irmão, fique com a palavra. Olha aqui, a última palavra é a de Deus. É aqui que está a última palavra, não é no que há, mas ele é doutor. Meu irmão, não quero saber nem quem ele é. Eu quero saber que aqui está na minha mão a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então está aí. A expressão primeiro rudimento refere-se à mensagem simples do Evangelho e às crenças básicas da fé. Ao invés de ensinarem a outros, esses crentes precisavam aprender tudo outra vez. Vai lá, é como pegar, você já era para estar fazendo universidade, vai voltar para o beabá. Né? Ao invés de ensinarem outros, esses crentes precisavam aprender tudo outra vez. Eles eram como meninos, ainda bebendo leite, ao invés de crescerem comendo sólido mantimento, os ensinos mais difíceis da palavra de Deus, tais como o significado da posição de sumo sacerdote de Cristo, o qual o escritor tinha começado a discutir, continuará no capítulo 7. Vamos ao verso 13, eu já estou encerrando. Esses cristãos imaturos estavam se alimentando com leite, isto é, eles não haviam crescido na fé. Eles permaneciam inexperientes, incapazes de aplicar seu conhecimento à sua vida e fazer o que é certo. Porque, querido, você só vai experimentar o Deus da Bíblia quando essa Bíblia estiver sendo a sua regra de fé e prática, porque você não vai conhecer Deus quando você desprezar a palavra dele. Tinham recebido instruções suficientes, mas ainda estavam agindo como criança. O 14. Este versículo contrasta aqueles que são espiritualmente infantis, no 5,13, né? Com aqueles que são espiritualmente perfeitos. Esse perfeito aqui, o significado é maduro, amadureceu, discerne bem o que é bom e o que não é. Esses crentes perfeitos são chamados assim porque têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os cristãos espiritualmente perfeitos examinaram-se constantemente, não é? Desviavam-se do pecado e aprendem quais ações, pensamentos e atitude agradarão a Deus. A quem você tem agradado? Para agradar a Deus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Essa palavra tem que ser sua regra, querido. Não adianta você dizer que, mas eu sou crente velho, eu não estou igual a esses crentes novos, esses movimentos. Não importa quem você seja, o tempo que tenha. O que importa é que as pessoas vejam Cristo em você. Pode o mundo ver Cristo em mim? Vamos lá. Agora é o quinto tópico. O cristão imaturo pode ter muitos anos de crente e ainda não conhece, não é, o básico da palavra de Deus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus e da instrução a respeito de batismos, da imposição de mão, ressurreição do morto e juízo eterno. Não é isso? Vou dar uma palavra de conclusão, peço um pouquinho de paciência para eu terminar essa aula, né? Porque agora eu vou fazer comparações aqui. Vou começar com aquele texto que eu já citei, né? Quando nós lemos Provérbios 4 e 18, presta atenção como é que nós, os cristãos, precisamos ser. Está lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A carreira de qualquer cristão não começa pela manhã, mas à meia-noite. Todo ser humano na face da terra nasce em delitos e pecados, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles. Aí nasce um duro coração. Nascemos em pecado e destituídos da glória de Deus, como está lá no livro de Romanos 3, 23. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Está lá no Salmo 51, 5. Né? Nascemos em trevas, no ápice da escuridão. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor nós andemos na escuridão. Está lá em Isaías 59, 9. Aí volta de novo, mas a vereda do justo. Nós temos que ser um crente hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E é nessa aproximação com Deus,
é que você vai sendo purificado. O crescimento é parte de uma vida sábia, mas envolve mudanças, não é? E não existe mudança sem dor, não é? Você tem que, aquilo que Jesus disse, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, das minhas palavras, esse vai salvá-la. Amém? O crescimento é parte de uma vida sábia, mas envolve mudança e dor. Talvez por isso muitas pessoas resistem a crescer, preferem viver dentro do estabelecido e sem perceber cai no terreno do acomodamento e da mediocridade. Não é próprio de uma pessoa sábia achar que sabe tudo, que não tem mais o que aprender, ou que seu ponto de vista sobre determinado assunto é o único. Isso é muito perigoso. A vereda do justo está aqui, é como a luz da aurora, né? A vereda do justo de Salomão é como a luz. Nesse verso, o justo é o sábio. Viver com sabedoria é viver com transparência. O sábio nunca vive escondido na penumbra dos seus temores, tentando desesperadamente afirmar sua autoridade sobre o manto do radicalismo, do conservadorismo, da firmeza, ou como você queira chamar, o temor de mudar do ponto de vista. Olha, aí eu vou usar uma frase de Juscelino Kubitschek: eu não tenho compromisso com o erro. Se você me mostrar que eu estou errado, eu estou aqui para te agradecer e me corrigir. Se eu aprendi com este homem, não é, que ele falava isso. Não é? Não tem, porque tem pessoas que têm que comprar. Eu já estou há muito tempo fazendo. Mas, rapaz, a Bíblia diz que é assim. Não, mas eu estou há muito tempo, não vou mudar, não. Então fica. Deus não vai obrigar, mas Ele quer que você mude para você mudar para melhor. Não é isso mesmo? A vereda do justo é um permanente avançar como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É interessante a expressão mais e mais. Aqui Salomão fala de um processo. Nenhum crescimento acontece de um dia para o outro. Nenhuma mudança é radical. A decisão de mudar pode ser imediata, mas o processo leva tempo, né? É constante, mas leva tempo. É sempre mais e mais. Como é que o irmão está bem? Estou bem, mas eu quero melhorar. Tem gente que diz: eu estou bem, não mexe comigo não, que eu já cheguei no meu ponto. Mentira, rapaz, não tem ninguém que está pronto. Não é por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo. E você tem que prosseguir também, né? Tá aí. A maioria dos problemas que enfrentamos nas diferentes áreas da vida é a falta de sabedoria que nos impede de crescer, evoluir e entender que, se o mundo está em constante movimento, nenhum ser humano pode permanecer no mesmo lugar para sempre. As mudanças do crescimento do homem sábio não envolvem princípios. Princípios são eternos. Não matar, não roubar, não mentir, são princípios de vida estabelecidos por Deus para a proteção da vida. Mudar esses princípios é cair no caos da existência, nas trevas de valores limitados, a esfera humana. E o que a luz ilumina? O que ilumina? Já demos uma aula para vocês sobre isso. A luz é o conhecimento, não é isso? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, diz o salmista lá no Salmo 90, a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Das trevas descobre coisas profundas e traz para a luz a sombra da morte. Ele tapa o zeio da água para que não gotejem e tira para a luz o que estava escondido. Esse é o nosso Deus, né? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Está lá em Daniel 22. Foi quando o rei teve aquele sonho terrível, tinha mandado matar todo mundo. Ele foi para a reunião de oração com seus amigos e veio, o Senhor deu todo esclarecimento. Aí ele mostra que isso é verdade, queridos. Nada está encoberto que não há de ser revelado. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Eu estou encerrando. Até que venha o Senhor, o qual nos trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Ixi, que eu passei da hora, mas espera um pouquinho, estou terminando. Vocês ainda estão tropeçando nas trevas. Isso é tremendo, né? Imagine-se em uma sala escura. Na sala há esculturas grotescas, objetos pontiagudos,
pendurados no teto, montanhas de sujeira no chão, móveis velhos nos quais você pode tropeçar. No escuro é impossível imaginar que há algo de errado com esta sala. Contudo, a luz revelaria que, na verdade, esta sala é horrível e então não poderíamos fingir. A dor que sentiríamos não seria melhor para os nossos olhos quando a luz fosse acesa do que a dor que sentiríamos se tropeçássemos? Isso quer dizer que viver no escuro, viver nas trevas, vai trazer consequências irreparáveis e doloridas. Acenda a luz do conhecimento das coisas de Deus para você vencer tudo isso, né? Se a luz estivesse acesa, tudo seria exposto, né? Porque a luz produz isso. Se a luz é acesa, nós apreciamos ou corremos para apagá-la. O que você faz? Nós aceitamos mesmo que faça sofrer, né? Então deixa agora eu encerrar aqui, né? Quem anda nas trevas, as apalpadas, não enxerga nem se preocupa com a luz, vai viver sempre tropeçando, né? Eu, Jesus, disse ele, vi o mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Respondeu Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar na noite, tropeça porque não há luz. Então eu encerro agora com esse texto aqui, né? Deixa eu ler aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, é aqui que tem a luz para te ajudar e mostrar o caminho. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração. Então, está aqui. E não há criatura alguma encoberta. Você tem segredos, ou você está praticando coisas que contrariam os princípios bíblicos de Deus, não adianta, você pode esconder de todo mundo, estão diante dos olhos de Deus, está aqui. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que havemos de prestar contas. Aqueles que já foram, estão lá, estão em dívida, né? E se você ainda está em dívida, eu encerro agora com aquele texto que está lá no livro de Eclesiastes 12, 13 e 14, que diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema, olha só, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial e o dever de todo homem. Por quê? Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Amém, queridos? É isso aí. Eu estou encerrando um pouquinho atrasado, mas louvado seja o Senhor, porque eu tenho certeza que você foi muitíssimo abençoado por tudo que ouviu, não é, querido? Então, nós agora vamos para o louvor final, que é o 137 do cantor. Vamos lá? 137 do cantor cristão, e nós vamos estar já caminhando para o encerramento. 137 do cantor. Abra o seu cantor aí, vamos agora adorar o Senhor com esse louvor. Enquanto Salvador tem-me por ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste pro pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Desculpa que eu passei um pouquinho, já estou encerrando. Você fez aniversário essa semana? Parabéns! Então, para você, vai o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira
que alcancemos corações sábios. Não perca o culto presencial da sua igreja. Nossa igreja estará às 16 horas com o nosso culto, não é? O nosso culto normal. Às 16 horas é a nossa escola, às 18 o culto normal, não é isso? E estaremos lá com a casca de catecúmenos novos crentes, pastor Gênesis, que vai estar dirigindo, não é? Mas estaremos ali adorando o Senhor no nosso culto. Você que não está congregando, procure uma igreja, eu não vou dizer mais perto da sua casa não, mais perto da Bíblia, não é? E ali com certeza você vai ser abençoado e edificado. Também nós vamos orar. Quero agradecer a vocês todos que estão desde o início, Thaís Pereira, esse homem de Deus, alegria muito grande ter todos vocês comigo, Deus abençoe. Eu quero lembrar todo o ministério da Igreja de São Miguel Paulista que no próximo domingo nós vamos ter reunião de ministério. Nessa reunião nós temos muitos assuntos a tratar, inclusive nós vamos estar tratando, não é, do nosso aniversário que vai acontecer em agosto, né, como vai se desenvolver, etc. Eu tenho novidades para vocês e vou transmiti-la nesse dia lá, não é? E tratar de muitos assuntos do nosso ministério, das nossas igrejas. Não perca. Vai ser lá na Zona Sul, no nosso templo, na igreja do Jardim Cipramá, Batiscobá, número 806, né? Lá no Jardim Cipramá. Não deixa de estar conosco lá. O café vai ser às 8 horas, 9 horas é a reunião. Depois do almoço eu libero vocês para voltarem para as suas unidades, amém? Vamos orar. Obrigado você que ficou comigo até agora. Um excelente domingo para você, um grande culto logo mais, né? E esse assunto tem ainda alguns pontos que nós vamos estar falando na próxima aula, tá bom? Mas o assunto básico está aí, né? Sobretudo o crescimento necessário para os cristãos. Vamos orar? Muito obrigado, gente. Pai do Senhor, Pai Celeste, nós estamos te agradecendo, Jesus, pelo privilégio de estar ministrando a tua palavra para o teu povo. Que o teu Santo Espírito complete, Pai, aquilo que, pelas minhas limitações, não consegui passar, mas que cada um de nós possamos estar crescendo na graça, no conhecimento de Deus e também nos preparando como crentes maduros que enfrentam as lutas e as provas, mas permanecem de pé, porque o Senhor tem nos prometido estar conosco. Pai, abençoe todos, também os aniversariantes que completaram aniversário esta semana, abençoe grandemente, Pai, prepara-nos para os cultos da noite das igrejas e que o teu povo congregue para a tua glória, Pai. Senhor, agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, né, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então, né, inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, né, juntamente aí com a Giorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, né?
E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, né? De entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então, né, lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, né, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade, né, do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja de São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus bendito. Tudo entrega, tudo entrega. Se por ti, Jesus.